Muito boa noite a todos e a todas. Que alegria saber que Jesus veio para morrer por nós e que Jesus virá para nos levar com Ele para o céu. O amor de Cristo, as boas notícias do amor de Deus, que foi tão grande que deu o seu Filho por cada um de nós, e esse Filho vai regressar nas nuvens do céu. Esse Filho, o meu Salvador e o vosso Salvador, amou-nos com um amor mais forte do que a morte. Amém? Chegamos à 24ª sessão deste ciclo de palestras, o amor de Cristo, boas notícias em tempos de crise. E eu tenho de dizer-vos que estou muito feliz, muito grato a Deus pelas noites que já vivemos e por esta noite que estamos a viver. Foram momentos muito especiais para mim. Senti que Deus tocou o meu coração e tocou o coração de muitas pessoas. Estou muito grato à equipa que organizou estas palestras. Estou profundamente grato. Homens e mulheres, famílias que se dedicaram a trabalhar noite e dia quase para que vocês pudessem ouvir a palavra de Deus e conhecer o amor de Jesus. Hoje vamos ainda falar deste grande amor e da realização máxima desse amor para cada ser humano, aquilo que Jesus comprou para nós na cruz. Poderíamos dizê-lo assim: Deus vai fazer tudo de novo e Ele tem um lugar só para ti. Clive Staples Lewis, mais conhecido por C.S. Lewis, tornou-se um escritor muito famoso, escreveu obras de ficção, os Contos de Nárnia, muitos de vocês certamente já ouviram falar e viram os filmes na televisão, mas também escreveu obras cristãs. Ele era cristão, era um irlandês, e escreveu obras com uma rara profundidade de sentido em relação à fé cristã. Um dos seus livros, talvez o que ficou mais famoso, livro de apologética cristã, é o Mere Christianity, que na realidade foi uma série de palestras que ele fez na rádio e que depois foram compiladas. E no 10º capítulo desta publicação, primeiramente publicada em 1952, tenho este livro em minha casa e tenho uma versão mais recente, esta versão com esta capa que podem ver ali. E nesta versão, é na página 136 e 137, ele apresenta, no capítulo 10, o capítulo intitulado Esperança, 3 atitudes diante da vida. Na realidade, ele diz que os seres humanos procuram coisas para saciar uma fome interior, podíamos dizer assim. Todos pensamos, quando nos apaixonamos, que se namorarmos com aquela pessoa e se casarmos com aquela pessoa, vamos ser o homem ou a mulher mais felizes do mundo. Eu lembro-me quando era pequenino, isto aconteceu comigo, se calhar também aconteceu convosco. Quando eu era pequenino, eu queria uma bicicleta. Eu sonhava em ter uma bicicleta. Quando o meu pai me ofereceu uma bicicleta, eu queria ter uma moto. Sonhava em ter uma moto. Então pedi ao meu pai: pai, eu quero uma moto. E o meu pai disse: meu amigo, eu quero que tu vivas, por isso não dou uma moto. E então, depois de me ter passado o sonho da moto, na realidade o meu pai ofereceu uma moto à minha irmã. Eu fiquei muito zangado com ele, mas só durou alguns dias. Eu comecei a andar na moto e o meu pai ficou tão preocupado. Ele disse: ok, vou vender a moto. E então, depois da moto, eu queria uma namorada. E namorei algumas vezes, a coisa nunca correu muito bem. Finalmente encontrei a melhor e mais bonita mulher do mundo, casei-me, mas depois eu queria ser bem-sucedido no meu trabalho, e depois é sempre assim, é sempre e depois. Nós apaixonamos-nos pelas coisas ou pelas pessoas, pensando que elas vão saciar todos os nossos desejos e a nossa fome interior, mas só há algo, ou melhor, só há uma pessoa que pode saciar esse vazio existencial, e essa pessoa é Jesus Cristo. Ele diz que a primeira atitude diante da vida é a atitude do louco. A atitude da pessoa que, procurando cada vez mais coisas para saciar essa necessidade de ser feliz, ele na realidade vai trocar de mulher, ou ela vai trocar de marido, ou de namorado, vai trocar de carro, vai trocar de férias, de hotel, vai sempre procurar alguma coisa para encontrar aquela felicidade, porque culpa as outras coisas, ou as outras pessoas ou as coisas pela sua falta de felicidade. E depois temos a atitude do homem sensível desiludido. Esta seria a melhor atitude que poderíamos encontrar se não houvesse a esperança do além. É a atitude daquela pessoa que diz: bom, eu já tive essas ilusões,
Eu já fui novo, eu já quis uma bicicleta, eu já quis uma moto, eu já quis a mulher mais linda do mundo, ou o homem mais lindo do mundo, e eu já quis o trabalho melhor do mundo, eu já quis estas coisas todas, eu já percebi que isso tudo é muito bonito no início, mas é fogo na palha, depois na realidade nunca dá aquele prazer que promete, e então agora eu já estou desiludido da vida, e agora, bom, vou fazer o meu melhor, vou-me manter com a minha mulher, casado, mesmo que não seja a mulher mais linda do mundo, mas pronto, eu também não sou o homem mais lindo do mundo, e pronto, e vamos vivendo a vida assim, não é? No desenrasca. Essa seria talvez a melhor atitude, porque é uma atitude que não é muito prejudicial, vamos contentando com a vida. Mas e se há algo mais? E se há algo mais? E se nós só descobrirmos isso depois da morte? Não, meu querido amigo, se estás a ouvir estas palavras esta noite, se ouviste estas palestras, ou se estás aqui pela primeira vez neste auditório, ou assistir em tua casa, sabe que Deus tem algo mais para ti. A atitude do cristão diante da vida é diferente. E ele escreve, o cristão diz, as criaturas não nascem com desejos, a não ser que exista uma satisfação para esses desejos. Um bebê sente fome. Ora, existe uma coisa chamada comida. Um patinho quer nadar. Ora, existe uma coisa chamada água. Os homens sentem o desejo sexual. Ora, existe uma coisa chamada sexo. Se eu encontro em mim mesmo, um desejo que nenhuma experiência neste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo. Eu fui feito para outro mundo. Quando tu conheces Jesus, como eu conheci, quando percebes o amor de Cristo por ti, quando Jesus te dá um novo coração, tu começas a sentir que foste feito ou que foste feita para outro mundo. Quando eu vejo um pai a espancar a sua criança, eu sinto que fui feito para outro mundo. Quando eu vejo um filho a bater no seu pai, eu sinto que fui feito para outro mundo. Quando eu vejo pessoas a violarem criancinhas de 2 anos de idade, quando vejo homens a publicarem na internet vídeos pornográficos deles a abusarem de crianças, eu sinto e eu sei que fui feito para outro mundo. Deus fez-me, Deus fez-te a ti para outra coisa, para outro mundo. Deus não quer as coisas como elas estão neste mundo. Deus tem algo muito melhor para nós. Deus pôs a eternidade no coração dos homens, diz a Bíblia. Eclesiastes, capítulo 3, verso 11. Na realidade, C.S. Lewis fazia eco destas palavras da Bíblia, até colocou a eternidade no coração dos homens. Mesmo se eles não conseguem compreender a obra que Deus fez, desde o princípio ao fim, Deus colocou em ti um desejo por algo mais. Tinha uma amiga, há 14 anos atrás, mais ou menos, ela disse-me: eu não quero nada disso de ir para o céu, eu prefiro ser mãe, ser avó, ver os meus netos. E há muitas pessoas que pensam assim: não quero ir para o céu, basta-me esta vida, vejo os meus netos e pronto. Bom, eu não sei se 14 anos depois ela tem a mesma opinião, porque às vezes os filhos e os netos não são o sonho que nós idealizávamos. Mas uma coisa vos posso dizer: Deus colocou o amor no coração das mães. Deus colocou o amor no coração dos filhos. Sem Deus, esse amor, por mais bonito que seja, não encontra a sua realização plena e máxima. Deus colocou o amor no coração do homem, mas um amor que deve ter em primeiro lugar a pessoa do Criador. Deus tem algo melhor para ti e nunca encontrarás a felicidade plena se Jesus não estiver no primeiro lugar no teu coração, porque Deus quer dar-te a eternidade. Deus é o único que nunca te desiludirá. Jesus disse: se alguém quer vir após mim e não nega ou não aborrecer o seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua filha, a sua mulher, a sua própria vida, o seu marido, não é digno de mim. Quer dizer, eu sou o único que nunca te vai desiludir. Eu quero que tu ames a tua mulher, quero que tu ames o teu marido, eu quero que tu ames os teus filhos, eu quero que tu ames os teus pais. Mas se tu não me tiveres no primeiro lugar, então tudo mais te vai desiludir. A única coisa que nunca te desiludirá é o futuro que eu tenho para ti, o amor que eu tenho para ti, a eternidade que eu tenho para ti. Não podemos compreender tudo, mas podemos compreender algo dessa eternidade e da nova terra que Deus vai criar. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 2, verso 9, mas como está escrito:
as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. No ano de 2006 visitei as cataratas do Niagara. Isso foi em 2006. E eu fiquei maravilhado diante daquele espetáculo da natureza, aquela quantidade enorme de água a cair. Andei num barco com a minha esposa, fomos mesmo até ao pé das cataratas, da água a cair, fiquei todo molhado. Há coisas tão maravilhosas neste mundo, as árvores grandes, enormes, os passarinhos a cantar, as flores, naquilo que este mundo tem de melhor, na natureza criada por Deus. Claro que há muito que está estragado pelo pecado, mas este mundo ainda tem muitas coisas belas nas quais podemos ver a obra de Deus, a criação de Deus. Nessa natureza nós temos um pequenino vislumbre daquilo que era no princípio e daquilo que Deus fará depois. Mas na realidade, Deus preparou coisas para os que o amam, que ainda não subiram à nossa mente, ao nosso coração, ainda não ouvimos, ainda não vimos. Excede tudo o que nós conhecemos nesta terra, está para além de todos os prazeres que podemos ter aqui. Deus tem algo para ti melhor do que tu imaginas. Não podemos compreender completamente, mas, diz o verso seguinte, o apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios 2, verso 10, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. O Espírito Santo inspirou os homens que escreveram os livros da Bíblia, os 66 livros inspirados da Palavra de Deus. E na Bíblia nós encontramos coisas que nos dizem mais ou menos um pouco como será. Nas profecias de Isaías, diz-nos que o lobo e o cordeiro pastarão juntos, que uma criancinha pequenina os irá conduzir. A Bíblia diz-nos em linguagens proféticas e linguagens poéticas algo acerca desse grande futuro. Como e quando acontecerá? Bom, a Bíblia diz-nos que até à vinda de Jesus as coisas neste mundo irão de mal a pior, catástrofes naturais, catástrofes na natureza, catástrofes na política e na economia, catástrofes na própria vida e na própria moralidade. Jesus disse, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Este mundo será grandemente afetado pela intensificação do grande conflito que nós estudámos desde a nossa quarta palestra, que falamos do grande conflito entre Deus e Satanás. Diz-nos a Bíblia, em Apocalipse capítulo 16, que no final, quando tudo estiver polarizado, quando de um lado estiverem os adoradores da besta e do outro lado aqueles que têm o sinal de Deus, Deus deixará que este mundo seja entregue ao mal que escolheu, Deus protegerá os seus filhos, mas cairão as 7 pragas, o mundo ficará completamente destruído, e a Bíblia fala-nos acerca da vinda de Jesus. O apóstolo Pedro, na segunda epístola que escreveu, no capítulo 3, verso 7, diz-nos, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até ao dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Na realidade, a terra será destruída com a vinda de Jesus, mas, como estudámos ontem, essa vinda inaugura um milénio em que os salvos estarão no céu com Cristo durante 1000 anos a julgar o mundo, e depois teremos a segunda ressurreição e a segunda morte. Depois teremos o momento do juízo final, ou da executação do juízo sobre os ímpios, sobre Satanás e sobre os seus demónios e os seus seguidores. E nesse momento a terra é destruída pelo fogo, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Há pessoas que leem este texto e dizem, ok, então ninguém vai saber que Jesus voltou. Não, meu amigo, enganas-te. Repara, Pedro estava a dizer, alguns não vão estar prontos, como não estão prontos para os ladrões, no qual os céus passarão com grande estrondo. Toda a gente vai perceber que Jesus voltou, toda a gente vai perceber que está a acontecer o milénio. Claro que os mortos estão mortos, não percebem, mas no céu sabemos aquilo que estava profetizado e que está a acontecer, e depois Jesus voltará a terceira vez e os elementos ardentes se desfarão e a terra e as obras que nela há se queimarão, diz 2 de Pedro, capítulo 3, verso 10. Diz ainda neste capítulo, mas nós
segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Este quadro maravilhoso e ao mesmo tempo um pouco assustador da destruição completa da terra não é um quadro sem esperança para os cristãos. Para aqueles que estudam a Bíblia, para aqueles que estudam as profecias de Daniel e do Apocalipse, quando chegamos ao Apocalipse capítulo 20, como estudámos ontem, temos aquela grande cena do juízo final, a grande cena da destruição de Satanás e dos homens ímpios, que numa última tentativa, mesmo depois de reconhecerem a justiça de Deus, numa última tentativa desesperada, porque nunca se arrependeram nem nunca se arrependerão, tentarão atacar a Nova Jerusalém e desce fogo do céu, diz Apocalipse 20, verso 9, desceu fogo do céu e os devorou. Agora, este fogo, este lago de fogo que a Bíblia diz, no qual morrerá a própria morte e o inferno, quer dizer que todo o mal desaparecerá para todo sempre. Este fogo purifica a terra. Este fogo vai ser a arma de Deus para purificar, vai completamente transformar toda a crosta terrestre e Deus fará tudo novo. Em Apocalipse 20 falamos acerca desse fogo. Em Apocalipse 21, logo no primeiro verso, João fala acerca do novo céu e da nova terra. E vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Neste mundo, o único planeta que se revoltou contra Deus, tentado por Satanás. Este mundo, o único que aceitou o plano alternativo que Lúcifer propôs às criaturas de Deus. Este mundo, este planeta, onde o nome de Deus foi mais blasfemado e desonrado. Este mundo que mais duvidou de Deus, este mundo que mais magoou o coração de Deus, este mundo em que mais aconteceram coisas que Deus não queria que acontecessem. Este mundo, alvo da graça de Deus, onde Deus enviou o seu Filho para morrer por nós. Este mundo tornar-se-á o centro do universo. Deus morará aqui connosco. A Nova Jerusalém, de acordo com o Apocalipse capítulo 21, é um quadrado de 2.200 quilómetros. 2.200 quilómetros. Lisboa, bom, eu vivia em Pombal quando estudei em França, pegava no meu carro e conduzia 1.800 quilómetros até perto da cidade suíça de Genebra. 1.800 quilómetros. É muito quilómetro. Havia muitos quilómetros em que eu não via viva alma. Não via ninguém atravessar a Espanha toda e atravessar grande parte de França. Não via ninguém. 1.800 quilómetros é uma distância tão grande. Já imaginaram que é 2.200 quilómetros? Cabe cá neste mundo. Não se preocupe, há lugar para todos. Agora é um quadrado. 2.200 quilómetros de comprimento, de largura, de altura. Um quadrado gigantesco, esta Nova Jerusalém. E só há uma outra medida na Bíblia que é um quadrado. E essa medida é o lugar santíssimo do santuário que Deus mostrou o modelo a Moisés. No fundo, Deus está a dizer aqui nesta cidade, eu vou estar face a face com os meus filhos e as minhas filhas para todo sempre. Aqueles por quem eu dei o meu filho Jesus. Jesus vai estar face a face com aqueles por quem verteu o seu sangue. Nesta cidade, nesta Nova Jerusalém, haverá um lugar para ti, há um lugar para todos. A Bíblia diz-nos, e as 12 portas eram 12 pérolas, cada lado da cidade tem 3 portas, e as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro, transparente. Sabem como é que se forma uma pérola, não sabem? Uma pérola não se forma assim por razão nenhuma. Uma pérola acontece quando uma ostra, quando algum intruso incomoda a ostra,
e a ostra fecha. A ostra passa por uma crise. Se calhar estás a passar por uma crise na tua vida. Quem sabe Deus está a fazer de ti uma pérola importante. No fundo, esta linguagem, por muito que eu acredite que é literal, também é simbólica. No fundo, está a dizer, para entrarmos nesta cidade foi preciso o sacrifício de Jesus e será preciso o sacrifício do teu eu, tomando a tua cruz e seguindo após Jesus. A pérola das pérolas na Bíblia é Jesus. Foi assim que a pérola se fez. Alguém feriu o coração de Jesus. Tu e eu ferimos com os nossos pecados. Mas no seu coração foi revelado o seu amor, o seu maior amor. A ostra começa a usar aquilo, a substância que ela usa para polir as suas cascas, ou sei lá, aquelas paredes que ela tem. Aquela substância, ela usa agora para enrolar aquele intruso e para fazer uma pérola. Este intruso do mal no universo de Deus foi envolvido, foi suportado pelo coração do Filho de Deus naquela cruz. Por ti, por mim, Jesus tornou-se a pérola das pérolas. Será que é a pérola das pérolas no teu coração? Será que para ti, Jesus é o mais importante? E continua a Bíblia e diz, nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Diz Apocalipse 21, verso 22. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Reparem, os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Quer dizer que não vamos viver todos só na cidade. Podemos ter uma casa na cidade. Jesus disse, vou preparar-vos um lugar, mas teremos também, certamente, acesso a todas as partes da terra, acesso a uma natureza renovada, à sua pureza original, como Deus a criou, sem mancha de pecado, sem frio, sem perigos, sem animais selvagens, sem homens com o mal no coração. Aí sim poderemos encontrar paz e descanso. E há um lugar para ti nessa nova terra. Há lá um lugar para ti. Há um lugar para ti. Tu és o rei e o sacerdote e o santo que a palavra de Deus diz quando aceitas Jesus. Os reis da terra, os santos e os sacerdotes de Deus serão os resgatados. Eles virão à Nova Jerusalém adorar a Deus, mas possuirão a terra. E mais do que isso, a Bíblia diz, no mesmo capítulo, Apocalipse 21, verso 4, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Vamos ler juntos este texto, desde o seu princípio. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. O livro de Isaías diz que quando Deus criar os novos céus e a nova terra, Deus vai retirar da nossa memória as dores, as angústias, as tristezas, por maior que tenha sido a desilusão, por maior que tenha sido a desilusão da tua vida, por maior que tenha sido o teu pecado, por maior que tenha sido o pecado da pessoa que tu amas e que magoou o teu coração, Deus vai curar todas as dores, Deus vai limpar todas as lágrimas, Deus vai restaurar todos os corações. Amém? Amém? Alguém diz amém aqui? Amém? Deus dá-nos um futuro, uma esperança, uma alegria tão grande. Será que não podemos ficar felizes com isto? Vamos ficar felizes com o quê? Se não for com a esperança que Deus nos dá. Qual é a esperança que temos nesta terra? A mulher, os filhos, os netos? Se eles não tiverem Jesus no coração e tu não tiveres Jesus no coração, esta vida é a tua única esperança. Mas Deus tem muito mais para ti. Um futuro com os teus filhos e com os teus netos e com a tua esposa e com o teu esposo. Mas com os anjos de Deus e um futuro com o Cordeiro de Deus. A vê-lo face a face. A Bíblia diz, Apocalipse 21, verso 5, e o que estava assentado sobre o trono disse, eis, que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são o quê? São verdadeiras e fiéis. Estas palavras são verdadeiras e fiéis, meu amigo. Estas palavras são verdadeiras e fiéis. Ao longo de 24 sessões, eu tentei dizer-vos com todo o coração, de uma forma imperfeita certamente, mas com todo o coração, aquela que é a minha esperança, mas porque está aqui.
Está aqui escrita e estas palavras são verdadeiras e fiéis. Coloca a tua fé nestas palavras. Jesus disse, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras nunca hão de passar. As palavras de Jesus são verdadeiras e fiéis. Aquilo que Jesus promete, Jesus cumpre. Há razões sólidas. Quem assistiu a estas 24 palestras sabe que há razões sólidas para o cristão alicerçar a sua fé. E eu, como cristão adventista do sétimo dia, tenho razões sólidas para ser um adventista do sétimo dia. Razões sólidas para acreditar na mensagem do povo remanescente. Razões sólidas para acreditar que há um povo, de acordo com o Apocalipse 14, verso 12, que aguarda pacientemente a vinda de Jesus. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Este povo teria estas características e tu hoje és convidado a ser parte deste povo. Tu hoje és convidado a ser parte deste povo. Tu hoje és convidado a ser destes que proclamam a mensagem dos 3 anjos em toda a terra, dizendo que há um Deus no céu a quem devemos obedecer, amar e servir todo o coração. Dizendo que a fé em Jesus não é contrária aos mandamentos. Jesus disse, muitas pessoas acusam os adventistas do sétimo dia de serem legalistas. Jesus, na grande passagem do Evangelho, João capítulo 8, quando perdoa Maria Madalena, ou quando perdoa a mulher pecadora, há teólogos que dizem que não é Maria Madalena, e não importa, é uma mulher pecadora apanhada em adultério. Jesus disse, eu também não te condeno, eis a graça de Cristo. Vai e não peques mais. O pecado só pode ser a transgressão da lei de Deus. O pecado, de acordo com a Bíblia, de acordo com o apóstolo João, na sua primeira epístola, o pecado é a transgressão da lei de Deus. E Deus chama agora um povo a proclamar a sua glória em toda a terra e a dizer, voltem à obediência pela fé em Jesus. Jesus dá-vos a força para serem obedientes a todos os mandamentos da lei de Deus, inclusive o sábado, o mandamento esquecido, que nos ordena a adorar o nosso Criador, que criou os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Este povo teria estas 3 características. Aguardaria a vinda de Jesus, seriam adventistas, a aguardar o advento. Guardariam os mandamentos de Deus, todos eles os mandamentos originais, desde o capítulo 20. E teriam a fé em Jesus, seriam um povo cristão que proclama o Evangelho eterno, que acredita que só por Jesus podemos entrar no céu. Não há ninguém a interceder por nós no céu. Se esta é a última mensagem que eu prego, meu Deus, dá-me coragem. Se esta é a última mensagem que eu prego, deixa-me dizer-te, meu querido amigo, não há ninguém a interceder por ti no céu. Não há ninguém, nem Maria, nem os santos, nem anjos, ninguém, nem os teus queridos que perdeste pela morte, ninguém está a interceder por ti. Só Jesus Cristo. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Disse o apóstolo Paulo, meu amigo, só Jesus é o centro da fé de um cristão. Será que Jesus é o centro da tua fé? E este povo teria ainda outra característica. Diz-nos que o dragão, que nós conhecemos quem é, o diabo e Satanás, irou-se contra a mulher, que nós sabemos quem é, a Igreja de Deus, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Este povo remanescente seria odiado pelo diabo. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo, diz Apocalipse 12, verso 17. João, que tentou adorar o anjo Gabriel, foi-lhe dada a resposta, não faças tal, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Esta igreja deveria saber explicar as profecias e deveria ter o dom profético. E eu acredito, como todos os adventistas do sétimo dia acreditam, que em Ellen White manifestou-se o dom profético. Se há um adventista do sétimo dia que não acredita, devia de acreditar que em Ellen White se manifestou o dom profético. Não colocamos Ellen White ao mesmo nível da Bíblia, não colocamos os seus escritos ao mesmo nível dos escritos da Bíblia, de maneira nenhuma. Ela própria disse da sua obra e dos seus escritos que ela era a luz menor a atrair a atenção para a luz maior. Ela foi inspirada por Deus para que dissesse aos homens, leiam a Bíblia. E se lerem os seus livros, não leiam o que as pessoas dizem sobre ela na internet, leiam, tenham a coragem de ler um dos seus livros, uma das suas obras publicadas. Ela escreveu 40 livros quando estava viva e depois as 55 mil páginas que ela escreveu foram compiladas em mais outros 60 livros
E temos cerca de 100 livros de Ellen White. Leiam um e deem a vossa opinião sincera. E vejam como esta mulher atraía o povo de volta para a Bíblia. Eu acredito que Ellen White foi inspirada por Deus. Ela recebeu cerca de 2.000 sonhos e visões durante a sua vida. E as coisas que eu mais gosto de ler, que Ellen White escreveu, foi as visões que Deus lhe deu acerca do céu. Existe, na realidade, um livro que eu tenho em minha casa, Visões do Céu, e em muitos outros livros, e agora vou citar um livro que ela própria escreveu e que foi editado quando ela estava viva ainda, O Grande Conflito, que eu recomendo vivamente. Ela viu o céu, viu este momento depois do milénio em que Deus restaura a terra. E deixem-me ler convosco, eu não tenho palavras melhores. Ali, mentes imortais contemplarão com incansável prazer as maravilhas do poder criador, os mistérios do amor que redime. Ali não haverá nenhum adversário cruel, enganador, para nos tentar esquecer de Deus. Todas as faculdades se desenvolverão, todas as capacidades ampliar-se-ão. A esperança que os 3 anjos apresentam em Apocalipse 14 e que tu e eu somos chamados a partilhar com o mundo inteiro é a esperança num céu verdadeiro. Um céu real. Um céu que é material e que está muito além do material. Um céu que não é etéreo. C.S. Lewis falou acerca desta mania que muitos não cristãos têm de ridicularizar os cristãos e de dizer, bom, vocês acreditam num céu, mas isso é para totós, desculpem a expressão, mas é assim que por vezes somos ditos e às vezes dizem coisas piores. E ele disse, na realidade, essas pessoas não têm capacidade para ler livros para adultos. Porque a Bíblia é um livro não para as pessoas que querem desdenhar e gozar da verdade, mas para as pessoas que têm fome e sede da verdade. Ali há coisas que ultrapassam a nossa compreensão e por isso Deus revelou-as de uma maneira que podemos compreender. Quando se fala das harpas no céu, não quer dizer que vamos passar a eternidade a tocar a harpa. Quem sabe? A minha mãe costumava dizer, filho, eu estou feliz quando chegar ao céu, vou saber cantar e não vou desafinar. Mas, se quem sabe vais aprender a tocar a harpa, não sei. Mas as harpas e a música, para muitas pessoas, não para todas, mas para muitas pessoas, é aquilo que mais as ajuda a perceberem algo que é infinito, que é transcendente, que está para além da nossa compreensão. E as coroas têm a ver com Jesus. Jesus, que era o Rei do céu. Alguém que não era o Rei do céu. Alguém que era um ser criado, que quis colocar-se no trono do Criador. E Jesus, que estava no trono do Criador, que era o Filho Eterno de Deus, desceu a esta terra. E se tu leres Apocalipse capítulo 13, ele diz lá, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Jesus oferece-te o seu próprio trono. O que é que tu queres mais? Na realidade, as coroas na Bíblia são um símbolo da glória e do poder de Deus que Ele quer partilhar contigo na eternidade. Há coisas na Bíblia que escapam à nossa compreensão. Por isso Deus escreveu-as numa linguagem simples, mas não simplista. E não gozes com aquilo que não compreendes. Ellen White continua e diz, todos os tesouros do universo estarão abertos ao estudo dos remidos de Deus. Livres da mortalidade, levantarão um incansável voo para os mundos distantes, mundos que estremeceram de tristeza ante o espetáculo da desgraça humana. O livro de Jó diz-nos que há mundos no universo que Deus criou e que nunca caíram em pecado, mas que se entristeceram. O nosso pecado, o pecado deste mundo, afetou o universo inteiro, teve um eco no universo inteiro. Almas sofreram por nós. Mas diz também, e ressoaram com cânticos de alegria ao ouvir as novas de uma alma resgatada, se tu hoje entregares o teu coração a Jesus. Há alegria no céu diante dos anjos de Deus, porque Deus fica feliz. Mas até os mundos que não caíram em pecado, seres, habitantes de outros planetas, alegram-se por saber que vão ter alguém
com quem podem regozijar-se e louvar a Deus eternamente. Alguém que lhe vai poder contar a história daquilo que é ser alguém que caiu em pecado, que fez o mal, mas que foi perdoado por Deus e salvo e limpo pelo sangue de Jesus. Deus tem uma missão para nós, para esta raça que caiu em pecado. Uma missão diferente das missões que são dadas aos anjos e a todos os outros seres. Nós seremos uma raça que preservará a segurança do universo eternamente. Porque ao olharem para nós, ao olharem para aquilo que sofremos e ao olharem para Jesus e para aquilo que Ele sofreu por nós, nunca mais os habitantes do universo se revoltarão contra Deus e irão perceber que não vale a pena, que é a pior coisa que se pode fazer, porque Deus é amor. Deus é amor. O grande conflito terminou. Ellen White termina assim este livro, este é o último parágrafo. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores já não existem. O universo inteiro está purificado. Um sentimento único de harmonia e júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou, emanam vida, luz, alegria por todos os domínios do espaço infinito, desde o minúsculo átomo até ao maior dos mundos. Todas as coisas animadas e inanimadas, na sua serena beleza e perfeito regozijo, declaram que Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Amém? Deus é amor. No ano 2007, eu passei por um dos piores momentos de toda a minha vida. Já era pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, já tinha encontrado Deus. Deus já se tinha revelado muito real na minha vida. Deus já me tinha mostrado que estava comigo, que não era uma fantasia. Mas todos os cristãos, digam aqueles que são cristãos mesmo há alguns anos, digam e sejam sinceros. Todos os cristãos, mesmo aqueles que amam a Deus de todo o coração, digam e sejam sinceros. Todos os cristãos passam por altos e baixos. E passam por momentos em que colocamos tudo em causa. E os pastores também. Mas com os pastores é pior. Porque os pastores não podem desabafar com ninguém. Como é que um pastor que anda a ensinar as pessoas a acreditarem em Deus lhes vai dizer: eu não sei se acredito em Deus? E naquele momento a minha fé estava em crise. A minha fé em Deus e não tanto. Sobretudo a minha fé em Jesus e na mensagem cristã. E naquele momento eu tive de deixar a minha esposa em casa, ela estava doente. Eu perguntava muitas vezes: meu Deus, porque é que eu dediquei-me a servir-te, dediquei a minha vida a amar-te, a servir-te, e tu agora deixas que a minha esposa fique doente, ela está sempre tão doente, às vezes tenho de a deixar sozinha. Eu não queria deixá-la, tinha uma reunião de trabalho, não queria deixá-la, e ela disse: não, tu tens de ir, vai embora. E eu costumo deixá-la sozinha, foi como que a gota d'água, a minha fé já estava tremida, as coisas na minha vida não estavam como eu gostaria. Se calhar alguém aqui está a passar por um momento assim. As coisas não correram como nós gostaríamos. E a minha fé estava tremida. E eu comecei a chorar. Dizem que os homens não choram, então não deve ser o homem. Porque eu já chorei muito na minha vida. E chorei, baba e ranho. Ia no meio dos campos do Alentejo, estava a conduzir de Beja para Moura, ia encontrar um irmão da minha igreja de Moura, um ancião da igreja, ia levá-lo, ia dar de boleia para uma reunião em Lisboa, para uma assembleia administrativa da nossa igreja. E graças a Deus que aquele homem é calado. Entrou calado no carro e saiu mudo. Porque eu não estava com disposição para conversas. Mas neste caminho, de Beja para Moura, a olhar para os campos, a ver as árvores, eu chorei como uma criança. E chorei com convulsões de choro. E dizia: meu Deus, ajuda-me, socorre-me. Gritava e dizia: meu Deus, para qualquer cristão deve ser horrível passar por isto. Mas eu sou um pastor, eu quero dizer às pessoas que têm de acreditar em ti, se isto é tudo uma mentira, se eu estou a dizer uma mentira. Reparem, a minha fé não está em sinais nem em milagres. A minha fé está na palavra de Deus. Amém? É aqui que está a nossa fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Mas eu estava muito em baixo, a minha fé estava em baixo. Eu acho que Deus é tão misericordioso que para as pessoas casmurras como eu, Deus faz coisas fortes. E eu chorava tanto. E na minha mente, educada a ler a Bíblia, eu sentia muitas vezes, eu acredito que o Espírito Santo, a quem é obediente a Jesus e estuda a palavra de Deus como Jesus nos disse para fazer, o Espírito Santo no momento certo traz-nos as palavras à mente. E na minha mente
tinha esta palavra, o justo viverá pela fé. Tens de confiar em Deus, mesmo que não o sintas, mesmo que não vejas, tens de confiar. Mas eu chorava e não conseguia confiar e parei o meu carro, tentei fazer um esforço tremendo para confiar apesar dos meus sentimentos. Parei o carro, encostei-o à berma, saí da porta para fora, olhei para o céu e disse, eu parei aqui, tentei acalmar-me, tentei parar de chorar. E disse, eu parei aqui só para te dizer que confio em ti. E quando eu olhava para o céu azul e disse, confio em ti, ao mesmo tempo, quem já chorou muito sabe que isto é assim. Quando se chora muito, é muito difícil parar. E quando paramos, vem uma ânsia para chorar outra vez, muitas vezes. E ao olhar para o céu e dizer, eu confio em ti, eu parei aqui só para dizer que confio em ti, vem uma grande ânsia, vem uma grande vontade de chorar outra vez, e eu levantei os braços para o céu e disse, abraça-me, Jesus! Abraça-me, Jesus! Por favor, abraça-me! Não houve nenhum braços a saírem do céu de repente. Havia aquela palavra, o justo viverá pela fé. Confia que eu estou contigo. Confia que eu te abracei, mesmo se não viste, se não sentiste. 2 meses antes, eu tinha estado em casa de um colega meu, que é brasileiro. O que é que aconteceu? Aconteceu que eu estava em casa de um colega meu e ele tinha 2 livros na estante, tinha uma estante cheia de livros e 2 livros eram exatamente iguais, tinha uma capinha de plástico, estavam novos, os 2 estavam novos. E eu peguei num e achei o título interessante e eu olhei para um lado, olhei para o outro e assim, ele estava a olhar para o computador, olha, tens aqui 2 livros novos, e ele, é mesmo, né? Quer dizer, olha, são iguais! São sim, né? Tirou a mexer no computador. Credo, até ele não percebe o que é que ele me oferece um livro. Ainda era pequenino, ainda por cima. Diz, eu já li, ainda tenho um terceiro, não é? Tens um livro que já leste, tens aqui 2 iguais e não ofereces nenhum. Bom, vou-me embora zangado com ele. Continuámos a ser amigos, eu sabia que, pronto, é assim. E, de qualquer maneira, naquele dia que eu tinha pedido a Deus para me abraçar, cheguei a Moura, o ancião entrou no carro, entrou calado, saiu mudo, graças a Deus, naquele dia foi espetacular, porque eu não queria falar com ninguém, não queria falar sobre nada. Chegámos a Lisboa, vi o meu pai deu-me um abraço, foi excelente. O meu pai estava lá naquela reunião, era um dos delegados da igreja a nível nacional, que deveria encontrar-se ali. E sentei-me, assim que eu me sento, sentei-me no mesmo banco que este colega brasileiro. E ele veio ter comigo, com aquele sorriso, só os brasileiros é que sabem fazer. E só lá, Daniel, e só lá, estás bom? E ele pôs-me no colo o livro. Não sei porque é que ele me pôs o colo no livro naquele momento, porque é que ele demorou 2 meses. Mas Deus sabia porquê. O livro é este, eu tenho em minha casa. O livro é O Abraço de Deus. Um livro pequenino. Eu nem gostei muito do livro. Mas o título foi usado por Deus para me abraçar naquele dia. Para fortalecer a minha fé. Para fortalecer a minha fé em Jesus, a quem eu pedi para me abraçar. E o presidente da mesa daquela reunião, o Dr. Samuel Ribeiro, que é filho de um pastor adventista que já faleceu, disse, ao iniciar os trabalhos da primeira sessão, disse assim, o meu pai, que está reformado e é muito idoso já, não pôde estar presente. Mas ele pediu-me por telemóvel para dizer a cada delegado que está nesta sala que ele está a orar para que os braços de fogo do Espírito Santo abracem cada alma que está aqui. Eu percebi que Deus me tinha abraçado de uma maneira muito poderosa naquela assembleia. Deus Pai é amor. Deus Filho é amor. Deus Espírito Santo é amor. Deus é amor. Jesus morreu por ti por amor. Jesus está a preparar um lugar para ti por amor. Jesus, pelo seu amor, encarnou e assumirá a sua forma humana pela eternidade. Deus ilimitado tornou-se um ser humano, limitou-se por amor a nós. E naquela forma humana, Ele carregará as únicas lembranças do mal deste mundo.
A Bíblia diz-nos na profecia de Zacarias, capítulo 13, verso 6, e se alguém lhe disser que feridas são estas nas tuas mãos, dirá ele, são feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Jesus foi ferido pelos pecados dos seus amigos e amigas. Jesus foi ferido pelos teus pecados e pelos meus pecados. Jesus foi ferido para que tu possas viver eternamente. Jesus verteu o seu sangue para te dar a sua vida eterna. Jesus está a chamar-te hoje, esta noite, a ti que estás em casa, que ligaste a internet e que estás a ouvir estas palavras. Deus ama-te a ti, Deus quer abraçar-te a ti. Se Deus me abraçou a mim, um ser tão imperfeito e com uma fé tão fraca, Deus quer abraçar-te a ti que estás nesta sala e que pensas que o amor de Deus é para os outros, que Deus tem coisas gloriosas para os outros, que os outros é que são importantes. Sabe que Deus deu o seu Filho unigénito para que todo aquele que nele crer, quer dizer, para ti, se tu acreditares, foi por ti, todo aquele, seja grande, seja pequeno, seja alto, seja baixo, seja magro, seja gordo, tenha olhos azuis, olhos castanhos, seja rico, seja pobre, seja português, seja inglês, francês, seja o que for, Deus ama-te, Deus entregou o seu Filho na cruz por ti. Foi pelos seus amigos que Jesus foi ferido. Não queres viver a vida eterna com esse Jesus? A profecia do Apocalipse, capítulo 22. Depois de falar todas as glórias da Nova Jerusalém, que nós não teríamos tempo para estudar tudo, ela diz, capítulo 22, verso 4, e verão o seu rosto. Ver o rosto de Jesus. Beijar as suas mãos e os seus pés feridos por nós. Essa é a minha maior esperança. Isso é o céu para mim. Viver eternamente com Ele. Glorificá-lo para sempre. Dar glória àquele que deu a sua vida por mim. Eu espero que essa seja a tua maior esperança e que hoje agarres de todo o teu coração. Amém.
Tua presença em minha vida é o que importa. Tenho a certeza de que não vou perecer. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor para merecer o instante em que virei então. Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Leva-me para o céu, vamos subir. Já posso ver o lar que me espera. Já posso contemplar o seu Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Leva-me para o céu, vamos subir. Estou aqui, o dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Leva-me para o céu, vamos subir. Leva-me para o céu, vamos Amém. Louvado seja Deus. Esta é a minha esperança. Esta é a tua esperança. Queres hoje colocar o teu coração nas mãos de Jesus e dizer: Senhor, eis-me aqui, prepara-me. Eu quero subir contigo nas nuvens do céu. Esta noite eu vou orar por cada um de vós, os que desejarem responder a este convite. E vou orar não com palavras minhas, mas com palavras inspiradas por Deus, que estão na Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios. E convido-vos a todos os que querem ter o amor de Cristo no coração, a todos os que querem ter a paz e o amor e a alegria de Deus no seu coração, àqueles que querem rejeitar as coisas más que terão de perecer no fogo e que querem aceitar no seu coração apenas as coisas que Deus pode aceitar no céu, àqueles que querem ser lavados e purificados pelo sangue de Jesus. Eu convido a ajoelharem-se comigo. Eu vou ajoelhar-me e vou orar por vós com palavras do apóstolo Paulo e com palavras que, pelos méritos de Jesus, vou suplicar a Deus que aplique a vós e a mim. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo,
que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na Igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém.